Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folks, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, para falar com meus amigos folclóricos aqui, para a gente comentar os assuntos do Brasil e do mundo que envolvam cultura, folclore, mitologia. A gente junta tudo aqui para fazer esses paralelos maravilhosos aqui no nosso programa. E o programa de hoje está bastante especial, teremos um bloco especial de carnaval e as rapidinhas, nossos blocos de indicações e tudo mais. Então estão aqui, ó, Andrioli Costa. Andrioli, se apresente para a galera. Fala pessoal, eu sou Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis, e hoje estou falando de São Paulo. Cada dia num lugar diferente, hein? São Paulo, estou fazendo aí um tour para apresentar o card game para os amigos, para já tá dando, para movimentar a situação, porque logo logo o Vem Aí Prometido está realmente chegando. Olha aí. Então, estamos aí para falar de carnaval e da minha primeira experiência passando carnaval no Rio de Janeiro. Como é que foi? Vou contar para vocês. Perfeito. Dani! Olá, gente, boa noite. Eu sou Daniela Uchoa, professora de História, ativista cultural, estou morando em Macapá e vamos chegar aí junto, né, falar um pouco do que aconteceu no Carnaval de 2023, né, que foi, acho que o Carnaval mais cheio de surpresas, boas surpresas, né, sem entrar méritos de nota, mas foram maravilhosos todos os desfiles. E vamos ver o que dá, né? Felipe! Rede Manchete ao vivo do Folclore BR! E agora a vizinhança vai tocar aqui reclamando. Bom, mais ou menos isso. Eu sou o Felipe Barroso, figurinha de vez em quando carimbada aqui no Folclore BR também, né? Junto com a Dani Uchoa. Vamos falar de carnaval, porque Rede Manchete... Carnaval é na manchete, sempre foi. Perfeito, perfeito. Você fala de onde, Felipe? Ah, perdão. Fala do Rio de Janeiro. Aliás, de todos os participantes dessa live até o momento, eu sou a única pessoa que permanece no meu devido ninho e não sai daqui. Dani já esteve no Rio, agora está em Macapá. Andrioli saiu de Campo Grande, veio para o Rio, agora está em São Paulo. Anderson é um nômade, enfim. Eu aqui. E eu aqui, no Rio. Então, esse timaço aqui está reunido hoje para esse bloco, o primeiro bloco especial para falar do Carnaval 2023. Vamos falar aqui, passou o hype, passou aí todos os comentários, Milton Cunha lá fechou seu caderninho e agora aqui a gente abre aqui para falar do saldo final aqui do Carnaval e como é que foi, quem ganhou, quem perdeu justamente, e vamos falar principalmente, claro, do Carnaval do Rio e São Paulo. Nós temos carnaval acontecendo no Brasil inteiro, é uma festa gigantesca, é impossível tomar conta disso tudo, mas vamos especificamente falar do carnaval do Rio e de São Paulo, e mais ainda do Rio, porque tiveram temas muito interessantes, temas que combinam muito com o que a gente conversa aqui nos nossos programas constantemente, né? Então, além disso, nós vamos falar também dos Cavaleiros da Discórdia, o live action que tá vindo por aí também, sobre Cavaleiros do Zodíaco. Você já ouviu falar? Você sabe qual que é esse anime das antigas aí, que tá por aí também, que nem Pokémon? Esse vai ter um live action agora, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar do Brasil nos streamings, o que tá acontecendo, quanto de conteúdo brasileiro tem nesses streamings aí. Vamos falar sobre isso e o Alto da Compadecida 2, a missão. Será que a gente precisa de um Alto da Compadecida 2? Vamos ver, vamos debater um pouco sobre essas coisas, isso e muito mais depois da nossa abertura. Vamos lá! Muito bem, estamos agora reunidos aqui para esse primeiro bloco para falar do Carnaval 2023. Ele aconteceu com força agora, com a pandemia arrefecida, o Carnaval oficialmente nas ruas de todo o Brasil. Aconteceu, gente. Isso ficou aquela tensão de que seria o melhor carnaval de todos, que a coisa se voltaria de um jeito fenomenal, todo mundo muito afoito para realmente voltar com tudo para o carnaval, voltar com tudo para as ruas.
E ele veio aí, e os desfiles das escolas de samba, que são essa coisa gigante, né? Eles também aconteceram e foram muito legais, vieram com temas muitíssimo importantes, e a gente vai separar esse bloco especial aqui para falar deles especificamente do Rio de São Paulo, que é onde eu consigo ali chegar com meus olhares mais facilmente. Mas no Folclore BR mesmo, a gente fez um post junto lá com a Andréa Goldschmidt para falar de alguns destaques do Carnaval de Pernambuco. Então você dá uma olhadinha aí nos feeds do Folclore BR, que tem lá as fotos e as 7 dicas e curiosidades sobre 3 festas populares de Pernambuco. É um outro lugar onde também o carnaval é muito, muito potente. Então vou começar aqui para falar um pouco da vencedora, né, do carnaval, do desfiles, né, das escolas de samba de São Paulo, que foi a Mocidade Alegre, foi a campeã aí, contando a história do Yasuke, que é um primeiro samurai negro da história do Japão. O carnavalesco Jorge Silveira misturou elementos da cultura africana com a asiática, narrando a história do guerreiro africano moçambicano que chegou ao Oriente no século XVI após integrar a comitiva jesuíta italiana. Vamos aqui para as aspas da escola quando anunciou lá o enredo. Vamos lá. Abre aspas. A cidade mais japonesa fora do arquipélago oriental é, paradoxalmente, a que também mata mais jovens negros. Por isso, diante de um mundo em que a pele preta assusta, é necessária a armadura preta de um samurai semelhante a de Yasuke para enfrentar as guerrilhas e adversidades cotidianas do mundo contemporâneo. Salve os samurais da quebrada, determinados em não morrer. Achei essas aspas assim, animal. Só daqui já me arrepiei. Aí, ó, pode levar, leva esse caneco, porque animal, assim. Muito bom como eles defenderam aí o tema da escola. E aí, no Rio de Janeiro, tivemos a Imperatriz Leopoldinense, que se inspirou na literatura de cordel para celebrar a história de Lampião, rei do cangaço. E aí já vem a galera também, ai meu Deus, homenagem a Lampião. A gente vai falar disso aqui também, porque eu adoro homenagear bandido. Ah, segura aqui, meu compadre, segura aqui que a gente vai falar disso. Então, vamos aqui para o enredo, que o enredo se chama O Aperreio do Cabra que, excomungado, tratou com maquerença e o Santíssimo não deu guarida. Fecha aspas. Esse é o enredo. Achei incrível esse tema, que é gigante e maravilhoso. Assim, ele já é quase a sinopse do tema da escola. E vamos aqui para as aspas do Leandro Vieira, carnavalesco, em entrevista para Globo. Ele disse o seguinte, abre aspas. Eu sou um apaixonado pela cultura do meu país. É impossível olhar para o Brasil sem se admirar com aquilo que os poetas populares escreveram. Meu enredo nasce da literatura de cordel. Meu enredo nasce dos poetas populares que vislumbraram esse destino para o pós-morte de Lampião. A cultura brasileira é manancial constante para fazer qualquer carnaval. Fecha aspas. E aqui a gente vai falar durante o nosso bate-papo sobre alguns destaques, o que cada um olhou, trouxe alguns aqui também, e a gente vai comentando um pouco sobre essas temáticas brilhantes, assim. Eu quero já começar para falar com vocês de onde vocês estavam nesse carnaval, como é que vocês chegaram aí. Então, Felipe, você já teve uma visão bastante privilegiada aí do carnaval. Onde é que você estava nesse carnaval do Rio de Janeiro? Na Marquês de Sapucaí, meu caro. Os 4 dias de carnaval na Marquês de Sapucaí. Aproveitando que está aqui pertinho, ó, meus ingressos desse ano, tudinho, tá? Arquibancadas, todas as que eu fui. Sexta, sábado, domingo e segunda. Terça-feira era para eu estar na Intendente Magalhães, mas devido a uma chuva eu não consegui chegar até o local para acompanhar, então, o segundo dia de desfile das escolas de samba da série Bronze. Mas, na sexta e no sábado seguintes, eu fui lá para a Intendente para acompanhar os desfiles das escolas de samba da série Prata, que são a terceira divisão do Carnaval Carioca. Desde 95 eu não faço outra coisa. As divisões são
Isso. O grupo especial, que é a divisão mais elevada, né? Onde os desfiles acontecem na segunda e no domingo e na segunda de carnaval. A série ouro, que é a divisão imediatamente abaixo, os desfiles acontecem sexta e sábado. A série bronze, os desfiles acontecem na Intendente Magalhães, domingo e segunda. E a série prata, os desfiles acontecem também na Intendente Magalhães, na outra sexta e no outro sábado, ainda ali naquela semana festeira do carnaval. Posso te aproveitar? E o desfile das crianças, que eu vi também que tinha um desfile mirim. Um dia eu passei na frente do Sambódromo e tinha ali uma portelinha com uma águiazinha, Hum. mini carros alegóricos. Como é que funciona o desfile das crianças? As escolas de samba mirins disputam um campeonato entre elas e elas desfilam na terça-feira de carnaval. Esse desfile das crianças já acontece no Sambódromo há muito tempo, ele já foi em diferentes dias. Já foi quinta, já foi sexta. Uma curiosidade interessante sobre as escolas mirins é que, impreterivelmente, o desfile acaba à meia-noite. Ótimo, ótimo. As crianças, botar as crianças pra casa, pra dormir. Só para comentar, achei fabuloso quando eu vi, né? Porque isso é a cultura popular sendo construída, né? Constrói a paixão pela escola de samba desde o começo. A gente vê a dificuldade de se renovar paixões, né? Quando a gente está lidando com folclore, lidando com as temáticas populares. Por quê? Porque muitas vezes você não tem essa renovação. E quando você tem uma coisa como a escola de samba Mirim, com um mini carro alegórico, com uma águiazinha, né? Eu não sei o que. Pô, isso é demais, né? A criança se sente participando desde cedo. Isso é incrível. O carnaval é fabuloso por fazer isso. As escolas de samba mirins formam profissionais há muito tempo. Eu vou citar aqui 2 nomes que foram formados em escolas de samba mirim. Pretinho da Serrinha e Dudu Nobre. Sim, eles Eu são vi. oriundos de escola de samba mirim. Eu vi o Pretinho falando sobre isso em alguma das transmissões, verdade. É uma figura que agora está ali, né, comentando o carnaval na Globo e tal. Então, assim, viveu isso, né? Isso que é potente, né? O cara viveu, a vida dele é o carnaval, né? Então, muitos dos que estão ali trabalhando no carnaval viveram o carnaval nas suas infâncias. Isso faz parte desse lugar de pertencimento total, assim. É a vida. É um amor. Eu tava até comentando hoje como o brasileiro é movido por paixões, né? Então você tem ali o carnaval como uma das grandes paixões mesmo. A pessoa vai defender a escola de samba como se fosse aquela coisa do time de futebol. É uma coisa do coração, que nasceu para isso e tal. Então você vai ter isso em várias festas e várias questões populares também, como os próprios bate-bolas também, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é onde o Andrioli estava, né, Andrioli? Você estava onde no Carnaval do Rio de Janeiro? Há muito tempo, né, eu sou fascinado, né, para manter a palavra ali da saída de turma que eu acompanhei, por essa temática dos bate-bolas, né, que são festeiros, né, específicos do carnaval carioca, especialmente do carnaval do subúrbio. Pelo que a gente acompanha, eles são mascarados que surgem especialmente no século XX, em Santa Cruz, num contexto muito interessante, né, em que havia um matadouro, né, um matadouro que tinha uma grande produção de bexiga de boi, né, já que estava matando os animais, então você tinha ali aquela sobra das tripas, então essa bexiga de boi que vai dar origem à bola que os bate-bolas usam para bater e fazer aquele barulho e perseguir as pessoas, e também a imigração de trabalhadores para trabalhar na fábrica dos Zeppelins, que eram alemães, e os alemães eles incorporam para essas festas de subúrbio, né, do carnaval do subúrbio, a máscara telada, né, que é uma coisa muito particular das guildas de tolo, que são também festas populares em que se usa, né, uma massa eufemizada, né, uma massa eufemizada que é essa que você pode bater nos outros e não vai matar. Então,
dessa confluência toda, junto também com influência portuguesa, porque lá você tem os caretos de Podance, junto com influência também, o que mais que influencia nos bate-bolas, dos próprios brincantes do subúrbio, né? Que tinham vários Os divisões de palhaços, turmas, né? mascaradas, palhaços e tal, você constrói esse tipo de brincante que durante muito tempo teve a pecha de ser violento, né? Os bate-bolas eles eram conhecidos por um comportamento violento, muito por esse medo que se tem, né, do suburbano, muito por esse medo que se tem de uma pessoa mascarada, é claro, né, do Uhum. pobre brincando, e também por uma construção midiática toda que se fez quando você tem realmente uma parte das festas populares, né, quando as paixões elas se alimentam, as pessoas acabam extravasando essas paixões de formas múltiplas, entre elas o conflito físico. Então, folias de reis, quando se encontram, isso era muito comum no passado, elas saíam no pau e tinha gente que morria. Folia de reis, gente, é para louvar o Senhor. Com bate-bola não era diferente, né? Com Então, certeza. turmas de bate-bola se encontravam e saíam no pau. Então, coisas assim aconteciam. Então, eu tinha muita curiosidade para conhecer isso e eu fui visitar a turma Fascinação junto com o pessoal da PUC, graças ao convite da Maiara Lista, nossa querida amiga. E lá eu pude ver tudo desde o princípio, né? Que eles, quando eu cheguei, eles estavam preparando, né? Se vestindo ainda, passando aquele perfume que toda turma de bate-bola tem um perfume específico. Eles saem Uhum. de noite porque a fantasia é muito, muito quente, Gente. então assim, eles precisam ter. Para não morrer, né? É, Eles exato. saem de É noite muito pesado. e é uma preparação de um ano inteiro que dura 15 minutos. Quando sai a turma, é uma explosão de energia, fogos de artifício explodindo, o pessoal correndo, gritando, música. Eles têm um funk, toda a turma tem um funk específico que eles pagam o compositor e tal. 15 minutos depois, acabou a festa, todo mundo tá pronto para ir acompanhar a saída de outra turma. É É perfeito. fascinante, é É, ti- demais. Mas, Dani, me diga aí, qual é o seu. Por onde você estava nesse carnaval, de onde você assistiu? Eu já vou adiantando aqui o meu, que eu assisti de casa, estava assistindo na Rede Globulus de televisão, porque eu queria muito, estava acompanhando muitas temáticas, então eu vi que, pô, iam sair temas muito interessantes, eu, pô, não, esse aqui eu tenho que assistir, esse eu tenho que assistir, e eu acabei ficando diretão em casa, assistindo, anotando, vendo as coisas, porque foi muito, muito legal. Por onde você estava, Dani? Então, eu ainda não me acostumei com o carnaval aqui de Macapá. Na verdade, a gente, desde que entrou na pandemia, a gente não teve mais carnaval. Ano passado não teve nada, incluindo não teve a famosa saída da banda, né? Que é o maior bloco de sujos que tem aqui, né? E não teve, só foi no meio do ano a saída simbólica, né? Fizeram todo o preparo e tudo mais, mas desfile de escola de samba, os outros blocos não tiveram. Então, esse ano eu ia sair, eu ia olhar as escolas, os preparativos, até participei das oficinas, da construção de algumas fantasias, eu trabalhei na parte de alegoria, mas eu passei realmente em casa. Principalmente porque já é uma tradição minha, desde pequena, assistir o carnaval desde São Paulo como do Rio de Janeiro, né? Só que esse ano eu fui para a Band assistir a série Ouro, porque né, a União da Ilha estava lá, e a gente vai lá, né, torcer, né, para nossa União subir. Infelizmente não Uhum. foi, né? Mas aí é aquela coisa, né? Tava linda, maravilhosa, mas cometeu erros, teve umas coisas que eu soube depois que atrapalharam muito o desfile dela. Então, fazer o quê, né? Então, eu acompanhei de casa mesmo. Como você falou, foram muitos temas, era muito interessante esse carnaval. Então, eu preferi realmente resguardar, ficar em casa, preparar pipoca e ficar, pegar, né, o sofá, Uhum. pegar o papelzinho e vamos embora.
Sim, né? Porque a galera que tem a galera que assiste o carnaval fica sambando e a galera que fica assistindo, anotando e pensando nos detalhes. E o Felipe, ele tava lá com outros tipos de detalhe e tem essa característica que eu acho que já é bom também a gente comentar aqui, que é essa diferença enorme que tem de assistir no Sambódromo e assistir em casa. Em casa Sim. você vai ter ali as câmeras, 4K, Full HD, escambau, dando volta nas comissões de frente, pô, o drone passando, vendo o carro alegórico por cima, fazendo coisa. Só que o carnaval que conta é o carnaval da avenida, que vai dar os pontos da galera, é o carnaval da avenida que tá lá passando em frente aos jurados. Então, quem tá lá em frente aos jurados, esse é o momento. Aquilo ali é o carnaval de verdade. E a Imperatriz fez um trabalho teatral de apresentação pros jurados que foi um negócio impecável para mim, a minha percepção leiga que tava ali pela TV, olhando aquele teatro em movimento. Foi lindo, assim. Como é que foi ver isso lá, Felipe? Como é que você sentiu isso ali nesse momento? Bom, primeiro eu vou fazer algumas ressalvas antes de dar o meu depoimento, porque você começou muito bem. O carnaval é E avaliado por pessoas que estão lá e estão em alguns pontos específicos da pista. Então, o fato de se estar no sambódromo não significa que você consiga ver ou consiga perceber ou consiga vivenciar exatamente aquilo que o jurado ou um ou outro jurado viu. São Uhum. quatro notas dadas em 4 módulos diferentes, sendo que desses 4 módulos, 2 módulos são juntos, chamada cabine dupla, que fica no início da pista. É o Tá? terror. Então, nesse primeiro módulo, nessa primeira momento da pista, toda a escola, todos os 9 quesitos são avaliados por 2 jurados diferentes. Né? Eu acho isso um absurdo. Tá? Opinião própria, opinião minha. Tá? Quem quiser discordar, discorde comigo. Por que eu acho um absurdo? A ideia do desfile ser julgado ao longo da pista foi desenvolvida ao longo dos anos. Ela parte do médico e pesquisador do carnaval, Irã Araújo, que já faleceu, um dos grandes nomes da pesquisa das escolas de samba no Brasil. E a ideia dele era que a escola de samba, ao ser avaliada ao longo da pista, pudesse ser avaliada na continuidade da qualidade do seu cortejo. O desfile de escola de samba é um cortejo. Ele é aquilo que nunca para, sempre para frente. Começou ali no início da pista, só vai terminar lá no final. Os desfiles antigos, bem antigos, eram avaliados por um único jurado em cada quesito. Então a escola de samba chegava ali na comissão avaliadora e depois ela ia embora. Se desse algum problema antes ou depois, o público ia ver, a comissão avaliadora não. Como forma de evitar esse tipo de malandragem e até garantir a uniformidade do espetáculo, foi então proposta essa ideia da avaliação das cabines ao longo da pista. Cabines essas que no meio dos anos 90 já chegaram a ser 5 cabines. Né, em toda a extensão da pista. E hoje em dia são 4 cabines, sendo que na verdade são 3, visto que 2 são juntas. E ao juntar, você perde esse conceito de uniformidade ao longo da pista, porque você tem 2 cabines num único momento da pista. Outra cabine no meio e outra cabine no final. Quer dizer, é melhor colocar logo 3 jurados, né? De novo, opinião minha. Uhum. E eu fico, nos dias de grupo especial, eu fico bem depois do último módulo de jurado, ou seja, quando a escola de samba, se já tiver que dar algum problema, já deu, acabou. Muitos dos problemas que são mostrados na televisão nem aparecem ali para onde eu fico. E pasmem vocês, esse ano muitas escolas erraram tanto que os problemas apareceram ali para mim, de tanto que elas erraram. Nossa. Tá? E Felipe, me falaram que tem um ingresso, por exemplo, que é mais caro e fica bem próximo aos carros alegóricos ali. Ele é vantajoso? Você acha que é legal assim, ou você perde a visão da coisa toda? Você não consegue ter a
percepção disso tudo? Pois é, no final das contas, o que vai contar? Vai contar se você está próximo ou não de quem está avaliando o desfile, o que é vantajoso ficar próximo da cabine de jurado, porque ali a escola vai se comportar, né, como o cara que quer impressionar o pai da noiva. Vai ficar ali direitinho para garantir o seu 10. O que acontece entre uma cabine e outra, fica entre uma cabine e outra, né? O jurado está a uma determinada altura do desfile. Olha, Ô Anderson, você pode voltar a imagem um pouquinho? Isso. Se vocês repararem, aí à direita da tela tem umas formas circulares em plástico. Aí onde está passando o cursor. Pois é. Isso não é uma cabine de jurado, mas o jurado fica a essa altura. Então essa é a visão que o júri tem do desfile. Tá? O espetáculo atualmente é pensado para essa perspectiva de desfile. Se você fica mais ou menos nessa altura, você tem mais ou menos a mesma visão do júri. Se você fica mais acima, você vai ver a escola de samba menorzinha, vai ver as alegorias de cima. E se você fica mais abaixo, você pode ficar olhando para cima o tempo todo, que é uma coisa que tem perturbado muita gente que fica nesses espaços próximos à pista chamados de frisa. Tá? Por que tem incomodado o pessoal da frisa? Particularmente o quesito comissão de frente, que tem saído do chão ano após ano e isso tem ficado um pouco complicado no grupo especial. Como assim saído do chão? Essa foto aí que está na tela, estava na tela. Essa foto aí que está na tela, o que é isso que aparece na tela? Esse é o elemento cenográfico da comissão de frente da Imperatriz. No caso da comissão de frente da Imperatriz, a apresentação se dividia entre o chão e o elemento cenográfico. Então, OK para quem está em qualquer altura da pista. Muitas comissões de frente, como a Unidos da Tijuca, Grande Rio, Mangueira, Império Serrano, subiam e ficavam muito tempo, boa parte da apresentação, em cima de seus elementos cenográficos. E ao ficarem em cima de seus elementos cenográficos, quem está na frisa simplesmente não vê nada ou vê muito limitadamente. Por que se usa o elemento cenográfico para subir a comissão de frente? Para aproximar a visão dela do jurado. Vejam como é tudo pensado para o julgamento. É um torneio, gente, é um concurso. Sim, ele vira um palco, né? Vira um palco elevadíssimo, né? E aí entram questões diversas sobre o porquê de subir, sobre o tamanho exagerado das alegorias, cada vez mais verticalizadas, sobre como o entorno da Sapucaí, tanto para entrar nela quanto para sair, estão aptos a receber esses elementos cênicos cada vez maiores. Isso dá uma trabalheira, que é um ponto que a gente pode falar daqui a pouco, tá? E o frisa, é frisa aquele embaixo, Frisa. né? Perto da pista é frisa. A frisa, o ingresso é mais de R$ 1.000, pelo que me falaram. A frisa é o seguinte, por que ela tem esse nome? Ela é um quadradinho com 6 cadeiras. Esse quadradinho com 6 cadeiras, o preço varia de 5 a 6 mil reais por dia de desfile. Tá? Não é por cadeirinha. O quadrado com as 6 cadeiras varia de 5 a 6 mil reais por dia de desfile. O local... Aí você vai com a família, divide R$ 1.000 por cabeça. Exato. É caro, é caro. Só para vocês terem uma ideia, a arquibancada que eu vou, que é esse ingresso aqui, né, numa linguagem que eu posso dizer assim, a classe mais que econômica, isso aqui, naquela visão de fim de desfile, este ingresso, um único dia, me custou R$ 15. Nossa, Sim. que bom. Por que ele custa R$ 15? Porque você não consegue ver a escola até pelo menos 33 minutos de desfile. É o que fica lá perto da apoteose. Ele gente. fica na Praça da Apoteose mesmo. São aquelas arquibancadas mais afastadas. A desenho na Marquês de Sapucaí, você tem uma reta de arquibancadas e de repente tem duas mais afastadas. Eu fico nessas duas mais afastadas. Tá? Então esse ingresso, ele não vale praticamente nada. As outras arquibancadas, os preços variam de entrada inteira, elas variam de
R$ 250 a R$ 500, com direito à meia entrada, obedecendo à legislação nacional. Tá? Tem um lance do carnaval que é muito. É muita herança da origem do carnaval, que é essa elitização de certas questões, assim. Principalmente nesse lance de você assistir, e aí você vai ter lá dentro as áreas VIP, que são absurdamente milionárias, com balada dentro do negócio, dentro do sambódromo. Então a pessoa, se ela quiser assistir, ela assiste, mas se ela quiser ir pra balada, ela vai, com bebida liberada, com tudo mais. Isso tá na origem do carnaval, né? E esse lance é uma herança histórica que tá aí até hoje, assim. A galera a galerona lá que vai assistir no amor mesmo, é o pessoal que tá nesses piores lugares, assim, e o povão continua ali, né, nas beiradas do carnaval, né? Isso é complexo. Sabe qual é o plot twist dessa história, que é muito interessante? Que o espaço que hoje é composto pelas frisas, ele foi inicialmente pensado pelo Niemeyer, que foi quem projetou a Sapucaí, era para ser gratuito. A ideia é que o povão ficasse próximo à escola. E quem quisesse pagar, que subisse a arquibancada ou os camarotes, né, que ficam embaixo das arquibancadas. Uhum. Aí, né, achou-se por bem que, ali perto da escola, vamos cobrar um pouco a mais por isso. Afinal de contas, você está ali pertinho. E aí, enfim, tem essa elitização. De qualquer maneira, isso que o Anderson acabou de falar remonta aos tempos mais remotos de festa carnavalesca, que sempre foi uma festa de rua, claro, com alguns períodos em que ela passa para dentro dos salões, mas o carnaval lá, a festa medieval, o carnevale, a carne que vai, era aquela festa na rua, e as populações mais abastadas, né, nas janelas de suas casas, próximas aos centros das cidades, próximo ao Castelo do Rei, olhando aquela bagunça que estava acontecendo ali, né? Então, quer dizer, o que acontece ali embaixo não me atinge aqui em cima. Praticamente o camarote na Sapucaí, né? O que acontece ali embaixo não me atinge aqui em cima. E assim as frisas cercadas. Por isso que o pessoal joga sacola de mijo lá embaixo. É isso. Não tem acontecido tanto como já foi em outros tempos. Vamos lá então, pergunta. Falando nas paixões que movem o carnaval, Felipe, já aconteceu do jurado sofrer algum tipo de agressão física ou mesmo assassinato? Como são escolhidos os jurados? Duas perguntas, né? Uma mais emocionante e Muitas uma histórias outra aí. mais Felipe, seja resumido, conciso. porque eu sei que ele deve conhecer muitas das histórias aí. Eu acho que e ele no Rio de travou. Janeiro tem muita história relacionada a isso. Tem quase uma mística em volta dessa temática dos jurados, ou a tensão dos jurados, né? É bem complexo. Fala aí, Felipe. Algum morreu? Bom, Resumindo, algum morreu? Oficialmente, não. Nenhum jurado morreu, que se saiba disso. A escolha do júri permanece num processo quase que o mesmo desde sempre. Qualquer pessoa pode se candidatar à vaga, desde que ela se sinta capaz disso. Ela vai deixar lá... É igual uma vaga de emprego. Você vai deixar o seu currículo na Liga Independente das Escolas de Samba, se candidatando à vaga, e a Liesa vai convidá-lo ou não para ser júri. Muitos jurados já têm muitos anos de avenida, mas posso dizer que boa parte do corpo de júri é relativamente novo. Novo que eu falo de uns 5 carnavais para cá, ou até menos. Tá? E isso foi uma renovação que foi acontecendo a pedido das próprias escolas como forma de aprimoramento de como os desfiles são e devem ser avaliados a partir dos pedidos das próprias escolas. Tá? Então, muitas coisas, a sociedade sendo esse organismo vivo composto por todos nós, muitas coisas vão mudando e precisam ser atualizadas. A questão que ficou nesse carnaval de 2023 é quantidade de negros avaliando as escolas de samba e quantidade de mulheres
também no corpo de jurados do grupo especial. Tá? Nós temos, resumidamente, num júri composto por 40 jurados, 3 homens negros. Bah. Olha isso. Preciso falar mais alguma coisa? É muito, Não, né? é muito, muito doido. Isso tem muito a ver com os temas desse ano, inclusive. Levantaram muitas dessas discussões na internet, né? Ou quando saiu lá esse ano, foi a votação, todo mundo comentando, o trend no Twitter, né? Da galera comentando, pô, cadê os negros nos jurados? Como é que isso muda? Como é que a gente consegue pensar isso melhor e tal? Então rolaram muitas chamadas nesse sentido e, pô, não tem como não olhar para isso e sentir esse estranhamento, ainda mais quando você tá ali tratando desses temas com potência, aumentando essas questões na narrativa, chamando a galera pro centro, e aí você ainda assim vê esse distanciamento na hora dos cargos-chave, nos cargos de poder, na galera que realmente vai mudar a forma de ver aquela escola, de ver aquela festa. É isso, né? É essa relação de poder, de novo, né? A gente falando aqui dessa questão de como isso tá totalmente desajustado na sociedade e numa festa popular não é diferente, né? Você vai ter essas características ali também sendo tratadas. E aí, entram questões. Quem assistiu à apuração pela televisão, o Milton Cunha apresentou o currículo de cada jurado que estava ali tendo suas notas divulgadas. E aí você chega num quesito tipo mestre-sala e porta-bandeira, aí a pessoa é coreógrafa do teatro municipal, é coreógrafo do balé não sei do que. Ora, a dança do mestre-sala e porta-bandeira não necessariamente se enquadra nesse escopo de conhecimento que essas pessoas têm. E aí Não, realmente não se enquadra. A gente acaba, às vezes, a gente que eu falo, todos nós, né? A gente acaba modificando a dança padrão do mestre-sala e da porta-bandeira porque o júri não é capaz de entender como aquilo funciona e na cabeça dele, do conhecimento que ele tem de dança erudita, tem que ser de outra maneira, caneta aquele casal e no ano seguinte a escola troca o casal por um casal que vai receber uma nota mais elevada, vai receber um 10, porque esse 10 é aquilo que está adequado ao conhecimento desse corpo de jurado. Gente, não pode ser assim. Infelizmente, nesse quesito aí do mestre sala e porta-bandeira, eu já fui coreógrafa de casal aqui em Macapá e é uma coisa que é extremamente complicada, porque se você faz o feijão com arroz, que o pessoal chama, que é o básico do bailado de mestre-sala e porta-bandeira, você cai na mesmice e você é despontuado, porque você não tem inovação. E aí você leva para a avenida algo muito coreografado, você também pode cair, porque é o gosto do jurado. E como o Felipe falou, é jurado que é bailarino do municipal, tem outras vertentes em dança, mas não necessariamente uma vivência no item, né? Nunca foi uma porta-bandeira, nunca foi um mestre-sala, entendeu? Seria interessante chamar esses, sim, para julgarem, porque o bailado, ele tem a base de minueto, mas não é só isso. Tem o bailado, tem outras coisas que envolvem ali, tem toda uma história, o bailado de mestre-sala e porta-bandeira, que já está sendo perdido. Eu vejo não só pelo Rio como São Paulo, mas também eu vejo aqui, entende? Porque aqui, por exemplo, no Macapá, a gente tem as escolas de samba e Rio de Janeiro é o espelho. Então você olha, e aí? Né? O Rio está fazendo isso, então a gente vai fazer. E aí começa a diluir cada vez mais. Isso aí é uma coisa que tem me preocupado. E, assim, ao longo dos anos vai piorar, porque a tendência é carregarem mais ainda inovações, esquecerem mais o bailado. Nada contra, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, com o casal do Paulo Barros, né? Que foi lindo a estratégia, né, da roupa descendo, eles montarem na hora, mas é arriscado, mas pode dar problema no bailado, entende? Tem tudo uma coisa assim, e isso serve de espelho. Então, assim,
dar uma freada, tem que parar, tem que olhar, assim, gente, é espetáculo, mas também tem tradição. Para botar mais pimenta nesse tempero, nessa comida aí, vou dar outro quesito que é gritante. Porque antigos mestres de bateria não são jurados de bateria? Aí você bota pessoas Nossa! da indústria fonográfica que tem experiência de estúdios grandes e tal, mas não tem mestres de bateria julgando bateria. E aí, esses Mas caras... eles não favoreceriam, Felipe, a escola da qual eles saíram? Existe uma coisa, meu caro, chamado profissionalismo. E aí eu vou remeter Porque lá... cada um vai ter sua escola também. Não me impede que os jurados tenham a sua Exato, o escola. jurado Que também ninguém... tem a sua escola. Eu vou remeter lá a 1929, quando um dos fundadores da Mangueira, Zé Espinguela, ele promoveu um concurso de escolas de samba, considerado um dos primeiros, inclusive, lá no terreiro dele, no bairro do Engenho de Dentro, e ele, sendo Mangueira, enfim, avaliou como deveria, né? Cacetou a nota lá baixa na Mangueira. Enfim, mas, voltando de 29 para 2023, né? E aí as baterias têm um monte de especificidades que muitas vezes essas pessoas não conhecem, como, por exemplo, a ideia de que as batidas das baterias remetem aos orixás para os quais elas tocam. Há alguns anos, um jurado tirou ponto da Mangueira porque ele disse que a bateria estava descaracterizada sem o seu surdo 1. Sendo que sim, a bateria estava tocando com o seu surdo 1. O que ele disse que era descaracterização era um outro surdo que a Mangueira sempre teve, que é o surdo mor, que é um surdo mais brincante. Ele é de menor tamanho e ele tem uma batida além da batida seca. O cara disse que isso descaracterizou a Mangueira, sendo que ela sempre teve esse surdo lá, gente. Nossa. Então, é isso aí. Essas questões de jurado, se a gente for entrar e esmiuçar, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Exatamente. Não Principalmente dá. porque tem coisas, por exemplo, eu acredito, e assim, já para puxar só para dar essa brechinha que eu acho que o Felipe, né, vai concordar comigo nessa questão. A gente já teve o episódio da velha guarda sendo esquecida, entre aspas, né, lá né, infelizmente, isso foi com a Portela 2005, foi 2005, e agora a gente teve, infelizmente, o vexame da série Ouro com as passistas, que assim como o mestre Sala detém, né, o pavilhão, né, a grande honra da escola, as passistas detêm o samba. Elas são um elemento muito importante e a gente teve escola não entregando fantasia. A gente teve Estácio de Sá impedindo as suas passistas de entrarem. E assim, uma coisa que comentaram até na Band, né, os comentaristas da Band, que agora diga-se de passagem, a Globo foi horrível esse ano, pelo menos na primeira noite, as transmissões foram muito desalinhadas, quase a gente não consegue assistir Comissão de Frente e Mestre Sala e Porta-Bandeira juntos. Band já arrasou nesse quesito. E assim, eles comentaram justamente isso. Pode até não virar quesito, mas tem que ser obrigatoriedade entrar os passistas, porque são eles que defendem o samba. São eles que são o mestre do riscado. Então, assim, é só para levantar isso aqui, porque não deve ser esquecido nenhum momento que aconteceu esse ano com os passistas da série Ouro. Gente, a gente começou já com o pé na cara das polêmicas, pegando pesado, e isso é muito significativo porque o carnaval é cheio dessas questões, cheio desses intrincamentos, assim, muito delicados, que realmente tem tudo a ver com essa relação de poder e com quem tem dinheiro, quem banca o carnaval, quem é que está por trás das coisas todas. E todas essas questões que nós vemos na sociedade o tempo inteiro, ele deságua nas festas populares. Não tem como, isso está lá, como um espelho do que está acontecendo. As temáticas foram muito interessantes, assim. Eu destaquei algumas aqui, além dessas que a gente falou das vencedoras de Rio e São Paulo. Em São Paulo também teve a Independente Tricolor, que fez o tema Samba no Pé, Lança na Mão, Isso é uma Invasão, que foi inspirado aí na Guerra de Troia, traçando um paralelo entre mitologia e a realidade. Então ele vai fazer essa guerra de Troia a brasileira ali, com vários paralelos da colonização. Pô, muito legal a ideia da temática também. A Mancha Verde, vencedora do ano passado, ela trouxe Oxente,
Sou Chachado, Sou Nordeste, Sou Brasil. Que aí ela trouxe a cultura do chachado de todo o Nordeste, falou também, teve uma parte falando do Lampião, e toda essa questão da influência e tal também foi bem, bem legal. A Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio, já trouxe aí Terra de Meu Céu, Estrelas do Meu Chão. Uma Mocidade trouxe um legado dos artistas do Alto do Moura, discípulos do artesão mestre Vitalino. Cara, que bacana também. Tiveram umas indumentárias muito interessantes. Acho que poderiam ter aproveitado mais, inclusive, a temática. Eu senti falta de algumas questões do próprio barro ali, cara. Dava muito para aproveitar mais, assim, mas, pô, a ideia, pô, fenomenal. Que eu achei que faltou um pouco ali mais de mostrar o trabalho do mestre Vitalino. Mas foi bem legal. Beija-Flor, que trouxe Brava Gente, o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência. A independência da Bahia, o bicentenário que faz 200 anos esse ano, né? Foi o tema aí eles trataram como a verdadeira independência do Brasil. Então, pô, muito, muito legal também essa temática. Rosa Maria Egipsíaca na Viradouro, muito bom também. A primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Vila Isabel, nessa festa Eu Levo Fé, que trouxe ali uma mistura muito, muito bacana. Eles celebraram aí a capacidade humana de ter fé naquilo que não se vê. Então, foram várias festas, cada ala era uma coisa diferente. Pô, foi muito, muito bacana. Esses foram os temas ali que eu mais separei como destaque, mas, gente, foram muitos temas, eles vieram com uma garra. E aí, eu não sei se isso porque, assim, como a festa já é planejada há um ano, eu não sei se você já vem pensando isso à volta do carnaval, se vamos pegar uns temas mais específicos, porque veio todo mundo meio combinandinho, assim, com uns temas muito, muito interessantes, assim, bem para jogar para a internet também, para discutir, debater. Como é que vocês viram essas temáticas desse ano aí reverberando, né, no Brasil afora? Dani, eu vou deixar o Felipe, calma aí. Dani, vem aqui primeiro. Quer, Felipe? 01. Então, a programação do carnaval, né, começa assim, acabou o carnaval, começa o carnaval. Então, tanto é que já temos escolas, já lançaram seus enredos para 2024, né? Então, a pesquisa já ocorre já ao longo do final do carnaval. Então, as escolas já estão nessa programação. Então, o que acontece? Foi combinandinho, mas eu acho que não é tão combinandinho assim nessa questão. Eu acho que foi uma necessidade do que a gente está vivendo. Esse é o carnaval que realmente a gente está fora, entre aspas, da pandemia. Então, é um carnaval que muita gente está tentando trazer não só as coisas... como é que eu posso dizer? As lutas, a resistência como foi cantada. Por exemplo, o Viradouro, foi maravilhoso o enredo deles. É um samba que eu não consigo cantar porque eu me emociono. E aquela apresentação da comissão de frente, diga-se de passagem, não tem o que falar. Primeiro, criatividade a mil, e a emoção daquela bailarina não tem como. Eu acho que aquela comissão de frente é a cara de 2023, na questão de como aguerridos os carnavalescos, a escola veio defendendo seus temas. Os temas surgem na necessidade de cada comunidade, pelo menos é assim que eu vejo, e pelo que eu já vi nos carnavais daqui, de Macapá, por exemplo, e alguns daí do Rio que eu acompanhei. Então, assim, né, ao meu ver, não é tão combinado, mas é uma mente coletiva. Seria uma mente coletiva, assim, pensando, pulsando ao mesmo tempo. Então, tipo, por exemplo, a gente está na questão dos negros, né, dar mais destaque, não negativamente, porque isso acontecia demais, né? Você sempre via a imagem do negro como um escravizado, agora a gente já vê ele sendo empoderado, como a Beija-Flor trouxe, né, no seu carnaval, como ela geralmente sempre traz, como a Tuiuti está trazendo, como a Viradouro trouxe também. Então, assim, a questão da cultura popular, a questão de trazer o Nordeste também, que foi alvo ano passado nas eleições, né? Vamos dizer, né? Que Nordeste sofreu no segundo turno, né? Foi chamado de tudo que é nome, né? E foi, diga-se de passagem, região que nos salvou, graças a Deus. Eu agradeço.
Mas é aquela situação, é o que realmente a gente está vivenciando. Então, eu acredito que os carnavalescos observaram né, e criaram em cima disso. A comissão, quando escolheu esses enredos, eles só olharam para a situação que a gente está vivendo no país. E tá aí. Tá aí esse carnaval maravilhoso. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas bom, é difícil. Vamos tentar estruturar assim. Pensando nos carnavais passados, dos últimos 3 anos, é, é, eu penso que dos últimos 3 anos tivemos muitos enredos que foram mais politicamente combativos, né? Eles foram mais agressivos, talvez, inclusive, né? Então, ano passado, inclusive, né, foi um estouro. E aí eu acho que esse ano abriu-se espaço para a gente conseguir um respiro. E nesse respiro, pensar, por exemplo, um tema como a Vila Isabel, pensar em festa. Falou assim, então, vamos pensar fé e festa, né? Não que festa seja político, não é isso que eu estou pensando. Mas que dentro disso, né, a gente pode fazer uma celebração sem ser necessariamente combativa da maneira como se estava fazendo antes. Inclusive foi uma crítica que a própria Beija-Flor recebeu, né, fazer que mesmo sendo um samba enredo de resistência, é um samba enredo de resistência meio padrão, assim, não é comparável com tudo que a Beija-Flor já fez historicamente, né? Uma escola que fez Ratos e Urubus, por exemplo. Então, é uma crítica que foi muito feita de que é uma crítica social, mas é uma crítica social normal, né? Então, eu vejo como que nesse ano foi um momento em que a gente conseguiu respirar e pensar outros temas. E nesses outros temas há resistência, mas há respiro. E isso é bom, né? Porque carnaval precisa disso também. Vai, Perfeito. Felipe! Felipe coçando a língua. Quase, né? Bom, vamos lá. A gente precisa pensar sempre nessa relação do ser humano com aquilo que ele faz. E o carnaval, claro, é um reflexo. A arte reflete aquilo que a gente vive no resto do ano todo, né? Durante muito tempo, as escolas de samba viveram uma pujança financeira, aqui no Rio, pelo menos, né? Praticamente fora de controle. Esse fora de controle, entendo da melhor maneira possível, mas eram orçamentos cada vez maiores. Vale lembrar que o carnaval de 2015 da Beija-Flor custou cerca de 11 milhões de reais, ou mais, né? Aí, vejam vocês, o mundo deu uma pequena volta e o Brasil não ficou de fora dessa pequena volta. Nós tivemos a ascensão aí de uma extrema-direita conservadora que não queria saber de festa, de festejos, de povo, de nada. E é claro que arte e cultura foram atacadas por esse setor que não entende nada nem de arte nem de cultura. Aqui no Rio especificamente, durante a gestão Crivella, as escolas foram duramente atacadas com seus orçamentos reduzidos. Muitas escolas deixaram de existir nas divisões menores. E ficou complicado fazer desfile. Ficou muito complicado, porque sai de um orçamento que era subsidiado em boa parte dele, e esse subsídio desaparece de um ano para o outro, né? E com o desaparecimento do subsídio também desaparecem outros patrocínios que não querem investir nessa festa que não está sendo valorizada pelo próprio poder público. Então é preciso pensar o que fazer. Junto desse crescimento econômico, ele foi acompanhado de uma perda de identidade das escolas com os seus pares, ou seja, com seus artífices, com as suas comunidades, com o seu público. Por quê? Aquele visual luxuoso e rico era o que era importante, era isso que impressionava o público pagante no sambódromo ou as audiências pela televisão mundo afora, já que o desfile é transmitido mundialmente, né? E aí, quando a escola então se vê sem dinheiro, ela se vê sem dinheiro e sem público e sem seus próprios componentes. O que fazer para ressurgir? Bom, vamos voltar às nossas bases, né? Vamos olhar para nós mesmas,
Primeiro ponto, vamos trazer de volta a nossa comunidade. Como? Ora, falando de coisas com as quais as comunidades se identificam e falando de coisas também com o qual o público que foi embora vai se identificar e vai querer voltar para ver qual é. E aí, o quesito enredo, falando também do concurso em si, o quesito enredo passa a ser a pedra fundamental desse ressurgimento das escolas de samba nesses últimos 5, 6 anos. A história a ser contada precisa ser identificada com os componentes da escola e com o público-povo que gosta das escolas, não necessariamente o público que está lá no dia do desfile, que muitas vezes não tem dinheiro para comprar um ingresso na Sapucaí, mas o público que gosta das escolas e tenta acompanhá-las ao longo do ano, ao longo do período pré-carnavalesco, nos ensaios de quadra, nos ensaios de rua, nos ensaios técnicos, tudo isso que movimenta a cidade durante praticamente metade do ano. O desfile, gente, é a ponta do iceberg. Vou repetir aqui as palavras do historiador, pesquisador e escritor Luiz Antônio Simas. As escolas de samba não existem porque elas desfilam porque elas existem. É ao contrário, por favor. O desfile é só a ponta. Bom, e diante disso, os enredos passam então a se comunicar com as suas comunidades, com o público, e a gente vê, como o Andrioli destacou, como a Dani destacou, esse arrefecimento assim das temáticas mais combativas, temáticas que falam mais o cotidiano de quem faz parte dessa história, muito além do desfile. Eu acho que falar de escolas de samba, falar dessa temática do carnaval, assim, você tá falando de um reflexo do povo, né? De um reflexo do que as pessoas estão vivendo. Então elas vão desaguar nesse desfile. Tudo que tem dentro de si, né? Tudo que a gente traz aqui o ano inteiro, tudo que a gente traz dos nossos sentimentos na sociedade mesmo, o tempo todo, no nosso dia a dia. Então o nosso dia a dia, ele tá acontecendo o tempo todo. Então, a vida, o que vai acontecer no carnaval, ele vai ser justamente esse palco, né? Pra dizer, pro povo poder gritar o que ele passa. O Yasuke Samurai tá ali falando dessa armadura que os negros usam no seu dia a dia para vencer as adversidades. É poderosíssimo. É poderosíssimo. E aí você tem essas temáticas que vão trazer um lampião teatral que entra na sociedade com esse lugar do ai, mas é bandido e eu não sei o quê, e as pessoas esquecem simplesmente de tantas coisas da cultura pop, que as pessoas amam o vilão. É muito doido não falar do que a gente tá, como a gente tá se observando como brasileiro, como se observando como história, quem são os nossos personagens, o que a nossa cultura popular tá falando da gente. Então, assim, é inacreditável, assim. E aí tem a galera que fala, pô, vocês assistiram tudo no carnaval, cantaram, viram, aconteceram, e simplesmente não entenderam do que está se tratando ali, não entendeu que não é só samba, não é só dançar, não é só entregar uma indumentária maravilhosa, uma apresentação incrível. É muito difícil, né? A gente não olhar para isso e refletir, né? Então, eu acho que é poderosíssimo, assim, todas essas questões. Diga, André. E uma coisa terrível também, né? Que é quem olha para isso e pensa em intolerância religiosa. Em olha só esse diabão, né? Essa alegoria de demônio na indumentária da Sabrina Sato, né? E todo ano é a mesma coisa, né? Todo ano tem alguma coisa que vira polêmica e que isso será usado de justificativa para dizer, tá vendo? Olha esse desastre natural, né? Isso está acontecendo porque brincou-se com a figura do diabo, porque brincou-se com a figura de uma figura religiosa, porque fez isso, fez aquilo, né? Não é porque, né, o capitalismo está destruindo com a natureza, né? Porque que a gente está explorando a Terra ao máximo, não é por causa disso que estamos tendo enchentes, que a Terra está caindo, não é por causa disso, é porque
O carnaval estava brincando com figuras míticas. Todo ano a gente tem uma história dessa, tem esses movimentos. Esse ano foi o Salgueiro, né, no Rio de Janeiro, que trouxe essa temática sobre os pecados, né? O que é o pecado. Então também foi uma coisa interessante e não tinha como. Era para tudo que é lado. Era os diabinho, eram as pessoas vestidas. E aí a internet inteira já reagindo como, olha, aqui vai ser esse vai ser o totem que os extremistas, a galera lá religiosa que faz aquela minoria barulhenta do caceta, vai levar e vai falar que o ano inteiro é uma bosta por causa desse desfile especificamente, como a gente já teve aí muitos e muitos anos. Quase uma das tradições dessa festa é você ter também esses extremistas tentando botar por alto. E, cara, assim, é assustador você ir no YouTube. Você pode ir no YouTube e buscar essa galera comentando sobre isso. E tá lá, disponível. Todo ano é a mesma coisa. São pastores, são pessoas que estão ali fazendo essa intolerância religiosa com toda a força. E não são impedidos pelas redes, né? Isso é muito assustador, assim. Você deve ter Escola visto, de inclusive, samba tem o seu cunho religioso, gente, pelo amor de Deus. Assim, tipo, quem vive o carnaval, quem conhece o carnaval, sabe que é só olhar, é só observar, não precisa ser da religião, é só observar. Não é aquelas correntes, aqueles colarzinhos, não são colarzinhos bonitinhos, não, é guia, é proteção. O samba é terreiro é samba, tá junto. Então, como é que você vai desatrelar, né? Tipo, até é estranho quando você não vê uma escola colocando um orixá em algum lugar, pelo amor de Deus. Até, você fica até assim, calma lá, vai acontecer alguma coisa de errado, não pode ser. Olha, dentro das histórias que a gente nunca pode deixar que se apaguem, até para evitar esse tipo de confusão desnecessária, é que muitos sambistas sobreviveram no início do século XX exatamente porque eles se escondiam dentro de terreiros de candomblé. Como assim, Felipe? Bom, existia uma coisa no início do século XX bizarra. Até hoje existe muita coisa bizarra, a gente só vai atualizando o nosso estoque de coisas bizarras, né? Mas existia uma coisa chamada Lei da Vadiagem. E aí, se você fosse pego assim com um violão embaixo do braço, vadio, cana. Com um pandeiro, vadio, cana. Na verdade, se você fosse branco, acho que não tinha muito problema não. Agora, preto com instrumento musical olha, é cana na certa, tá? Uhum. E, é claro, fazendo samba, opa, sambista, cana. Aí, os terreiros tinham seu funcionamento, não vou dizer que eles não eram perturbados, mas sempre houve, já no século XX, já existia as leis que protegiam a liberdade religiosa. E muitos sambistas faziam os seus batuques dentro dos terreiros porque a polícia não sabia diferenciar o que era o samba, o que era batuque de macumba. E aí, dentro dos terreiros, eles estavam seguros. Eles podiam fazer a batucada deles, que era batucada de música, não era batucada religiosa. E essa batucada se confundia ali. Para a polícia era tudo a mesma coisa, né? Preto batucando, tá, é macumba, tá tudo certo. Então, não deixem essa história se apagar para que vocês entendam a importância de sempre exaltar a cultura negra da escola de samba, que é uma cultura negra também. As variações melódicas, rítmicas, o samba deve muito à afro-religiosidade brasileira. Não tinha como você não entender os enredos. Tem os questionamentos, né, de algumas escolas, que aí a gente para analisar, mas se você assistisse todas as escolas, você entendia, tanto pela letra, como pelo que era apresentado visualmente. Então, eu acho que já não cabe mais esse discurso, sabe, de tipo, mas eu não entendo porque enfiam... Gente, é o mínimo de conhecimento, é só escutar, entendeu? Tipo, o samba enredo tá contando a história e tá sendo visualmente transmitido. Então, assim, tipo, tá ali, foi pesquisado, gente. Isso não foi tirado, sabe? Não foi pescado essa ideia do nada. Foi pesquisado, foi lançado, foi lá, averiguado,
foi lá, ó, beleza, tá correto, fizeram todo o trabalho de pesquisa, fizeram todos os trabalhos para as fantasias, as alegorias entrarem de acordo com o que está sendo planejado, e aí vir esse discurso para, mas não dá para compreender. Mas não sei por que enfiam isso ou aquilo no enredo que da teoria não dá para cantar. Eu escutei isso no caso Paraíso do Tuiuti. Paraíso do Tuiuti trouxe o Búfalo, né? No meu caso é o meu xodozinho, porque ele veio também trazendo o Mestre Damasceno. Eu estava contando para vocês antes, então pegar esse exemplo, mas é porque o que acontece? Na letra, eles fazem a menção ao Oiá, a Yansan, porque o búfalo é o animal sagrado de Yansan. O que isso tem a ver? Né? Vamos dizer assim, o que isso tem a ver com Marajó? Então, gente, lá também tem, sabe? Gente, tem religião de matriz africana, tem, sim, candomblé, tem, sim, no caso, a gente trabalha mais com os encantados, aqui na região norte a gente tem o tambor de mina, a gente tem a umbanda, mas é mais ligado para tambor de mina. Tem os candomblés, então, gente, é aquela coisa, não tem como você não saudar o orixá, né? Não tem como você... mas não devia ter colocado. Como não vai colocar? Se faz referência, se tem lógica, entende? Tipo, ela veio até, se eu não me engano, representada, se eu não me engano, no carnaval. Eu não consegui ver direito porque, né, a Globo não ajudou nessa hora na transmissão, né? Infelizmente, eu fiquei muito triste com isso. A comissão de frente eu não consegui assistir ela toda, mas foi um enredo que foi... o samba foi lindo, dava para entender toda a trajetória do Búfalo, né, da sua vinda, né, da sua perdição, na verdade, né, que ele se perde lá no mar, no meio do naufrágio e acaba parando no Marajó, e aí vem todo esse contexto. A questão do Tuiuti no erro, aí, foi ele não souberem, aí já um erro técnico, né, que o Felipe pode depois, né, acrescentar mais coisas, mas, assim, esqueceram de cantar o Marajó. Cantaram muito mais as Índias. Foi muito mais para lá do que para cá. Uhum. Mas, assim, o samba maravilhoso, foi muito bem elogiado. A Salvaterra, que é a terra do Mestre Damasceno, o povo estava assistindo, foi colocado na praça para ser assistido, né? O filho ilustre. Então, assim, tipo, gente, foi maravilhoso. A temática tá ali. Então, se esse enredo, que tecnicamente é uma coisa assim que é desconhecida para o resto do Brasil, tava de fácil compreensão, gente, é só esmiuçar um pouquinho, é só parar para ler, é só parar para escutar, ver lá um pouquinho, pesquisar rapidinho lá no perfil do carnavalesco, da própria agremiação, né? E a gente já sabe que essas vozezinhas que ficam falando mal do carnaval, a gente sabe de quem é, né? E eles não vão calar a boca, infelizmente, mas a gente grita mais, né? A gente grita, a gente canta, a gente brinca, a gente dá língua, faz que nem o Herê lá da Grande Rio, né? Aquela herezinha linda, maravilhosa, que ela estava magnífica. Então, assim, essa parte aí já não cola mais. Assim, mas não dá para compreender. Dá sim, gente, pelo amor de Deus. O que não dá para aceitar mais no carnaval é enredo comprado, né? Como falavam muito do enredo, qual era? Iogurte ou qual é? Iogurte, né? Iogurte 2012 da Porto da Pedra, que está retornando ao grupo especial. Finalmente. Campeã da Série Ouro em 2023. Foi um enredo lindo, aquele refrão dele também. Outro refrão que eu não consigo cantar porque dá vontade de chorar, né? Então, enfim. Olha, o Búfalo, tá? A Yansan apareceu na comissão de frente da Paraíso do Tuiuti. Aparece no final da coreografia. Esta comissão de frente foi vencedora do prêmio Estandarte de Ouro, prêmio concedido pelo jornal O Globo aos melhores do carnaval carioca, né, há mais de 50 anos. A Paraíso do Tuiuti também venceu em outras 3 categorias, né? Foi comissão de frente, intérprete, bateria e enredo. E a gente volta a falar da questão de enredo. Eu queria aproveitar para botar aí em pauta uma questão que eu tinha conversado com o Anderson há alguns dias, que a gente tinha que falar disso,
A gente está falando o Sim. tempo todo dessas temáticas, de como que elas são feitas. Bom, nos últimos anos, a gente já discutiu aqui, por diversos motivos, os enredos têm sido mais fortes, eles têm sido a base desses desfiles que engajam mais as populações das escolas de samba e, por causa disso, tem entrado em destaque a importância de um bom enredista. O que é um enredista? É a pessoa que vai montar o que a escola vai mostrar, né? Então eu vou falar do Yasuki, vou falar como, né? Vou contar a jornada dele de Moçambique até o Japão, com os jesuítas, e depois ele chega lá e acham que a pele dele é suja e tem que ser lavada, e tem que ser esfregado, porque ninguém nunca viu nada daquilo. E por fim ele se torna um homem de confiança, um guerreiro respeitado, né? Ou seja, todo menino negro pode alcançar um objetivo maior na vida, pode ser respeitado na sua vida. Então essa é a linha narrativa, assim como foi a da Paraíso do Tuiuti, que pegou da chegada do búfalo lá em Marajó até a cultura do carimbó, do mestre Damasceno, enfim, a narrativa. Nós temos aqui no Rio um maravilhoso time de enredistas que tem ganhado os holofotes da imprensa especializada, não especializada, do público em geral. Eu destaco aqui 3 nomes, tá? O antropólogo, doutor em antropologia, Vinícius Natal, que nos últimos 2 anos esteve em parceria com os carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Foi o Vinícius Natal responsável pelo desenvolvimento de enredos como o Joãozinho da Gomeia, que a Grande Rio falou em 2020, o Exu Vencedor, de 2022, tá? E o Zeca Pagodinho, esse ano. Aí eu aproveito também para falar dessa importância da narrativa. Se você pega um enredo da Grande Rio sobre o Zeca Pagodinho, ele não é biográfico, dizendo que o Zeca nasceu tal dia em tal lugar. Não, ele vai procurar, ou melhor, eles procuraram o Zeca Pagodinho pelo Rio de Janeiro, visitando os lugares em que o Zeca frequenta e falando do cotidiano desses lugares. Por quê? Entendeu-se que o Zeca é um grande cronista da vida cotidiana, principalmente do subúrbio. Eles fizeram até um paralelo. O Zeca é um João do Rio modernizado, né? Então, isso é papel do enredista. O enredo da Rosa Maria Egipsíaca, o carnavalesco Tarcísio Zanon, comprou o livro sobre a Rosa Maria Egipsíaca num sebo e entregou nas mãos de seu enredista, o enredista da Viradouro, João Gustavo Melo, que trabalhou anos no Salgueiro, já trabalhou em várias outras escolas, considerado por muitos o melhor enredista em atividade no Brasil atualmente. O João, então, desenvolve a narrativa de como tratar a história da Rosa Maria Egipsíaca na Avenida, né? Mauro Cordeiro, na Beija-Flor de Ensina, né? Nilópolis, né? Essa outra independência do Brasil, ou ainda essa verdadeira independência do Brasil, desenvolvido por Mauro Cordeiro. E o carnavalesco, então, pega essa ideia narrativa e transforma isso em fantasias e alegorias que vão para a avenida. Os compositores pegam essa narrativa e transformam na música, no samba enredo que vai para a avenida. Mas tudo começa ali, no enredo. E quando a narrativa é bem amarrada, bem construída, tudo flui muito bem. E eu quero, pra gente fechar esse bloco aqui, vamos dar uma de jurados, definir aqui o melhor do carnaval para cada um. Eu sei que o Andrioli vai ficar com os bate-bolas e a gente vai encerrar com ele, mas eu quero que, Dani, você diga aqui o que você viu, você falou assim, pô, é isso aqui pra mim. Não, esquece jurados, esquece, vá no amor, que você olhou e falou, isso aqui é demais, eu quero que essa seja a campeã aqui, levou o carnaval pra mim. Eu vou falar assim, olha, vou colocar o seguinte, a série Ouro e o especial. Série Ouro, União da Ilha, porque eu não consigo, mesmo com todos os problemas, ela estava magnífica na avenida. É a minha paixãozinha, eu era lá da Ilha do Governador, continuo torcendo pra ela. Sim, eu sei disso, mas a coração ele liberou. Então, a União da Ilha levaria, independente dos problemas. Mas, vamos lá, grupo especial, Viradouro ganhou meu coração. Aquele desfile
Eu gostei muito da Imperatriz, mas eu achava que a Viradouro ela trouxe toda uma história tão pesada, de um jeito tão leve, assim, e tão que, bem equilibrado. Tipo, tem os momentos leves, né? Quando você vê a concepção da condição de frente, aquela parte do conceito do mar, trazendo a rosa pequenininha na frente também, assim como todas as alegorias muito bem construídas, toda aquela potência da vida da Rosa, porque a vida da Rosa é extremamente pautada na dor. Ela sofreu demais, foi uma mulher que sofre demais, né? Então, tipo, eu acho que é um enredo que é extremamente pesado e foi extremamente bem desenvolvido na Avenida. Teve seus erros, obviamente, por isso que não leva o campeonato esse ano, mas para mim ele é o primeiro lugar, sim, desse ano. É algo que eu acho que não tem como você esquecer. Vamos lá, Felipe Barroso. Bom, eu devo dizer que eu não vou dizer aqui que ganhou por causa disso ou daquilo. Para além do título, vou falar aqui o coração batendo assim, quase que saindo pela boca, né? E aí é uma coisa da experiência de estar lá. Na série Ouro, a Porto da Pedra deu um sacode lá, em que pese alguns problemas que aconteceram no desfile, etc., como todas as escolas tiveram, nenhuma assim foi 100%, mas a Porto foi aquele sacode maravilhoso. Qual o tema? A Porto da Pedra foi a invenção da Amazônia, tá? Que é baseado, ela é inspirada, ela pega o livro A Jangada, 8.000 léguas Amazônia dentro, né, do Júlio Verne, e ela pega o Júlio Verne, bota na jangada que ele mesmo inventou e vai fazer o passeio pelo Rio Amazonas, apresentando a ele a Amazônia de verdade que ele nunca conheceu. Isso é muito legal. E pessoas, personagens, mitos, lendas dessa Amazônia que ele não faz a menor ideia que existe. E vem a Portela fez um desfile absolutamente desastroso, indigno do seu centenário. Aliás, um centenário muito apagado, por sinal. Nas palavras de muita gente, né, 2020 ao longo de 2022, 2023 aqui no Rio, acho que boa parte dos cariocas não deveria falar de outra coisa a não ser centenário da Portela. Mas não foi isso que aconteceu. Então foi um centenário bem apagado. Porém, aquela entrada da escola, com aqueles drones formando o nome da escola, o nome de seus grandes baluartes. Meus caros, eu não sei pela TV, mas aquilo ao vivo era de uma coisa, era de uma grandeza que só uma instituição como a Portela pode nos proporcionar. Na TV não entregou, te falar. Foi um negócio assim, que a gente viu e ficou, bonitinho, né? Bacana e tal. Não entregou. Eu fiquei revoltada, na verdade. Eu fiquei assim, revoltada. E a comissão de frente? Aí, beleza. Olha, ficaram rolando na gente assim. Aí a gente volta ao início da live, né? Sobre a diferença de ver pela TV e ver ao vivo. Aí você está ao vivo com aquele som da Sapucaí que é muito característico para o bem e para o mal. Os fogos que a TV não mostra, não consegue mostrar o som daqueles foguetes estourando nos seus ouvidos, né? Enfim, o público gritando e a escola avançando e aqueles drones ali formando aqueles nomes. Cara, não dá nem para comparar a emoção desse início de desfile com todo o desastre que foi o resto do desfile. Mas esse começou aquele momento que o coração subiu aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? É Portela, é centenário. Olha o tamanho dessa instituição. Sabe quem mais homenageou o centenário da Portela? A turma bate-bola fascinação de Oswaldo Cruz. O tema deles foi o centenário da Portela. Então, Andrioli, por favor, me explique aí como é que foi. Dá um resumo aí final de como é que foi a sua participação acompanhando e vendo tudo isso. Esse é um vídeo que eu fiz no sábado, quando eu fui lá para Oswaldo Cruz, né? Pra vocês verem
são várias turmas que estão juntas, né? Porque a turma Fascinação é esse pessoal de azul, aí tá a Maiara Lista, né? Botando uma máscara do pessoal da Fascinação. O tema deles, como eu disse, é a Portela. Só que, gente, é uma sensação de comunidade tão incrível, porque dentro do barracão, onde se estava trabalhando o pessoal da Fascinação, o próprio pessoal da Fascinação estava ajudando, costurando roupas de outros bate-bolas que são parceiros. Então é a comunidade inteira ali trabalhando junto, ajudando os parceiros. E quando você termina de brincar ali com a sua saída de turma, que nem eu disse, é uma explosão, você junta a galera no ônibus e vai acompanhar a saída de outras turmas. Então eles vão fazendo um circuitão. Cara, é demais. Olha, e olha, criançada, olha que clima gostoso. Os Goku Super Saiyajin Blue bate bolinha ali brincando. Eu, eu me perdi uma vez no centro do Rio e acabei parando num bloquinho. Eu odiei, eu fiquei morrendo de medo. Eu não sou do Rio, né? Achei assim Aham. uma das piores experiências que eu já tive. E eu queria fugir dali o mais rápido possível. E quando. Então eu pensei, nossa, carnaval não é pra mim, né? Bloquinho. Fiquei morrendo de medo de bloquinho. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, isso é lindo, eu adorei, porque é um clima família, gostoso, né? Era 2 da manhã, essa criançada tava brincando, correndo de um lado para o outro, comprando churrasquinho, comprando, sei lá, algodão doce. Era muito legal. E além disso, é uma relação muito, muito gostosa entre tradição. Então, eles estavam tocando ali sambas clássicos, às vezes entrava um samba enredo, sabe? São várias músicas ali que daqui a pouco vinha um funkzão. Daqui a pouco vinha um pancadão. Então ia se alternando as músicas e o pessoal dançando e curtindo do mesmo jeito. Muito legal, muito vivo, riquíssimo. O pessoal me recebeu muito bem. Um abração, Buda. E na segunda e na terça teve o concurso de fantasias, né? Só para finalizar e pontuando, primeira vez que a Prefeitura do Rio fez um edital distribuindo dinheiro para turmas de bate-bola. Então, primeira vez que os bate-bolas tiveram dinheiro público. 77 turmas receberam grana, receberam 25 mil por turma para ajudar a fazer as roupas. Veja só, até então, essa grana toda era do bolso dessas pessoas, pessoas do subúrbio que ralavam ali, dando, sei lá, quinhentão todo mês para tentar ajudar a montar as fantasias, a pagar que nem eu falei para vocês, né? A pagar o compositor para fazer o funk, a ter a comida, a ter o ônibus, porque tem que circular de um lado para o outro. E aí na segunda e na terça, festival de fantasias. Olha só, né? Cada fantasia uma mais incrível do que a outra. Esse aí é de Mulan, é uma das que eu mais gostei. E quando eu tava indo embora, chegou um pessoal, cara, que era todo preto e branco e meio anguloso, assim, tipo roupas 90 graus, e o tema deles era meio Carnaval de Veneza, sabe? Preto, Uau. branco e todo ângulo reto. Incrível. Pensa que é o design de um negócio desse. São pessoas, pô, que estão avançadíssimas no design, participando de uma festa popular de subúrbio. Então, parabéns aí pro pessoal dos bate-bolas, vocês são E que cada integrante da turma vai pagando ao longo de um ano, porque é muito caro. Cada roupa consome mais de 100 metros de tecido. Uma roupa. E não é... Sim. Pô, Felipe, 100 metros? Sim, mais de 100 metros de tecido. Tecido que de bombante, qualidade, né? tá? De qualidade. Meu amigo Antônio Vieira conta uma história que ele conhecia um chefe de uma turma de bate-bola, que o cara era PM. Ele descreve a pessoa da seguinte maneira: pense numa pessoa grande, né, máscula, aquela bem grosseira mesmo. E esse cara chegou pro Antônio, apontou o dedo assim no ombro dele e falou: o meu cetim é de casamento. Tá feliz da vida porque era pano de qualidade. E esses tecidos passam por processos de silcagem e glitteragem, que é a aplicação de purpurina em Sim. várias camadas e cores diferentes. Isso dá muito trabalho. Tem uns que tem LED, cara. Tem uns que tem LED. E tipo Sim. assim, quando começa, aperta assim. Pá!
Assim. Cara, é incrível a Uma tecnologia, como loucura. eles fazem. É um trabalho. E tem um cara assim, que ele falou assim: ah, eu não saí na pandemia, então eu fiz duas fantasias. Tipo, uma era o tema do Pato Donald, como é que é o nome do Tio Patinhas, né? E o outro era o tema do Homer Simpson. E ele saiu com a família inteira ali, bate bolinha. Né? No sábado era o Pato Donald e no domingo era Homer Simpson, porque ele queria ter, tipo, se ele não sair no outro ano, era meio que promessa, sabe? Tem que sair, tem que sair. E aí ele ia completar aqueles anos todos de fantasias. Não, os bate-bolas têm um destaque, e é isso que a gente fala aqui, todo o programa que a gente fala de bate-bola. Eles têm uma relação com a cultura pop que é um negócio muito próprio. Muito próprio. Assim, eles vão misturar coisas com cores, com formas, com estilos que você não espera. Assim. E que bacana. Isso é que você passou uma experiência ruim, André, ali no Rio de Janeiro, em bloco. Fica uma dica aqui para quem não for do Rio e for participar, vá com alguém do local. Porque, ou vá muito sabendo. Eu estava sozinho e É, perdido. exato. Vá sabendo exatamente para onde você vai, ou vá com alguém que já conhece aquele lugar. Porque você vai ter uma outra experiência. Você vai ver o negócio de outra forma, você vai realmente se sentir muito mais abraçado, assim, do que se chegar de paraquedas no meio de uma parada, realmente não vai ser muito legal. O mesmo vale para quem for Principalmente assistir desfile na Sapucaí, tá? Não vá assim perdido de primeira vez, porque não vai rolar. É bem não complicado. rola. Tem que ter um conhecimento. Mas, gente, é isso. Finalizamos aqui esse momento, o bloco de carnaval especialíssimo aqui com Felipe Barroso e o Dani Show. Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero já vocês podem se despedir aqui. Felipe, muitíssimo obrigado pela sua presença. Já aí se despeça da galera. Onde as pessoas podem te encontrar? Porque você acha assim, pô, Felipe é o quê? O Felipe é carnavalesco? O Felipe ele é só o nosso Milton Cunha. É só isso, o nosso Felipe Barroso. Amado, não tenho talento para ser Milton Cunha. Mas... Ainda falta muito, nossa, nem fala. Bom, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, Instagram é que eu mais tenho usado ultimamente, @BarrosoFelipe. Tem umas postagens lá meio aleatórias. Durante o pré-carnaval e o carnaval, eu vesti esta camisa aqui, e mais esta outra camisa aqui, e este outro microfone aqui. E eu fiz. Nossa, esse é bonito, hein? Perfeito, perfeito. Mas isso é um microfone de brinquedo, tá, gente? Isso aqui não. Perfeito demais. Caralho. A Dani sabe muito bem a origem desse microfone. E eu fiz umas entrevistas com algumas pessoas das escolas de samba, tanto na Cidade do Samba, no pré-carnaval, quanto na Marquês de Sapucaí durante o carnaval e também na Intendente Magalhães durante o carnaval. Ao todo, foram 18 entrevistas que eu publiquei. Eu acho um número até bom. São entrevistas rápidas, tem menos de 1 minuto, é bate e volta, papá. Quem quiser conhecer um pouquinho mais aí de algumas histórias envolvendo personagens das escolas de samba, vai lá no meu Instagram, esses vídeos estão todos publicados no arquivo. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço novamente ter vindo aqui, se me chamarem. Gente, vocês podem me encontrar, tá aí o arrobazinho, daniela.show. Tanto Facebook como Instagram, mas eu tô mais presente no Instagram. Facebook eu uso mais ou menos. Mas o Instagram é mais ativo. Uma brincadeira aqui que eu esqueci de avisar aqui, o Macapá Carnaval acabou, literalmente acabou, assim, encerrou, a gente já entrou quadra junina, tá? Então, oficialmente, as quadras já estão, né? O pessoal já da quadrilha já estão com as suas sainhas, já estão todo mundo se preparando, né? Já tá aí, já temos os bingos, já temos as rifas, já temos as misses já se preparando, que aqui é miss, né? Não é rainha. E também daqui a pouco já temos toada. Então, o cenário daqui vai começar a bombar nesses dois. E eu provavelmente vou estar postando coisinhas desse tipo daqui de Macapá.
beleza? Então é só Perfeito. acompanhar. Qualquer coisa, é só chamar também no privado, eu respondo. Principalmente no Instagram, gente, não. No Facebook eu geralmente não respondo, tá? Então vai no Instagram que eu respondo, é mais fácil. Muitíssimo obrigado a vocês por esse bloco especialíssimo aqui. Pelo Valeu! Tchau, tchau. Valeu! Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí para ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere aí apoiar financeiramente esse projeto e ajude-nos aqui a continuar valorizando a cultura popular de uma forma bem inovadora. Você pode apoiar pelo catarse.me/folclorebr ou encontrar a melhor forma para você através do link folclorebr.com/apoie. E aí você pode apoiar até pelo Pix no olá@folclorebr.com. Nosso muito obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Márcio Luiz Quedinho. Muitíssimo obrigado, vocês ajudam aqui a manter acesa essa chama que ilumina essa grande roda de bate-papo aqui sobre cultura popular brasileira e espero poder continuar aqui esse ano encantando vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.